Olá, boa noite. Começamos ao vivo pela TVA, mais um programa em discussão. E hoje vamos discutir sobre os direitos dos animais. As relações entre homens, cães, gatos e outros bichos de estimação mudaram com o passar do tempo. Hoje, para muitas pessoas, esses animais são considerados membros da família. Por isso, surgiram demandas, principalmente relacionadas ao bem-estar animal. Aqui na Assembleia, só neste ano, foram apresentados 11 projetos de lei que tratam do assunto, além da constituição de uma frente parlamentar sobre o tema. Essas iniciativas não só buscam melhorar a proteção, mas ampliar os mecanismos legais que possibilitem uma convivência mais próxima entre o bicho e o seu tutor. Algumas propostas, por exemplo, tratam do acesso a restaurantes, shoppings, hospitais e condomínios residenciais. Mas até que ponto todo esse processo não implica numa tentativa de humanizar os animais de estimação? Como conciliar os direitos dos animais com os direitos que alguns humanos têm de não querer o convívio com os bichos em ambientes como restaurantes ou elevador de um prédio, por exemplo? E como fica a saúde pública nessa questão? Para isso, convidamos a advogada Maria Helena Machado, presidente da Comissão de Direitos Animais da OAB Santa Catarina. O médico veterinário Marcos Vinícius de Oliveira Neves, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária em Santa Catarina. E o deputado estadual Márcios Machado, coordenador da Frente Parlamentar de Bem-Estar Animal, de Proteção e Bem-Estar Animal aqui da Alesc. Obrigado a todos pela presença. Apenas fazendo um esclarecimento, nós convidamos também a diretora de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Florianópolis, o DIBEA, a Fabrícia Rosa Costa. Estamos aguardando a presença da Fabrícia. Assim que ela chegar, caso isso ocorra, ela entra aqui para participar desse nosso debate. Debate que você pode participar por meio das nossas redes sociais, Facebook da Assembleia e também o YouTube. Você pode encaminhar sua pergunta ainda pelo nosso WhatsApp. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença, começando pelo deputado Márcios Machado, que recentemente propôs a criação dessa frente, que já está constituída. Como que vai ser o trabalho dessa frente diante de um tema, como a gente viu, que é bastante complexo, que trata da ampliação dos direitos dos animais, de protegê-los, de proporcionar o seu bem-estar, sem, é claro, eventualmente tratar dessa humanização, que é um assunto que depois nós vamos tratar aqui no recorrer do programa. Primeiramente, eu fico muito feliz de estar aqui, qualificado na questão da proteção animal. Há muito tempo eu já atuo na proteção animal e a instituição da Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar Animal, ela vem agregar valor no sentido de termos deputados e deputadas que são amantes da causa, que já protegem há muito tempo também, e agregar valor com aquelas pessoas que são protetoras e estão cada um numa localidade, no sentido como o estado de Santa Catarina como um todo. Então, dessa maneira que nós estamos fazendo, nós estamos unindo essas pessoas, protetoras e protetores, por uma causa especial, uma causa animal. Porque muitas vezes que a gente defende a causa animal dizem o seguinte: não, peraí, mas e as crianças como é que ficam? As crianças já têm o Conselho Tutelar, tem o Ministério Público, tem um monte de gente que pode defender ela, e ela também pode pegar e falar: olha, estou sendo maltratada, estou tendo alguma coisa, e fazer também a denúncia. Então, dessa maneira, nós atuando dessa forma, nós conseguimos, para os projetos polêmicos que entram e que tem algum cunho que venha prejudicar a causa animal, nós conseguimos fazer os grupos de pressão. Então, por exemplo, teve um projeto que é chamado Puxada, que são cavalos, que eles fazem atração de peso, e que nós fizemos? Nós entramos em contato com as protetoras e elas fizeram os grupos de pressão. E assim conseguimos derrubar o projeto, uma vez que o autor retirou de pauta, ia ter uma audiência pública em Itajaí, ia ter um conflito muito grande. Então, o que nós fizemos? Nós estamos fazendo essa frente e trabalhando nesse sentido, de organizar os desorganizados, que somos nós. Porque cada um está trabalhando na proteção numa cidade, numa região, e assim a gente consegue unificar forças. Doutor Marcos Vinícius, como que o Conselho Regional de Medicina Veterinária vê essa questão dos direitos dos animais? Há espaço para evoluir? É algo que tem que ser aprimorado? O que temos já é suficiente para garantir um mínimo de proteção e bem-estar para os animais? Boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite. É uma satisfação para o Conselho Regional de Medicina Veterinária estar representado aqui nessa noite. Bem-estar animal não é um tema novo na medicina veterinária. Por exemplo, no Brasil,
desde 1934, através do decreto 24548, não com esse termo, mas com procedimentos relacionados a bem-estar animal, a evitar maus tratos animais, já estava, né, na letra do decreto. Então, o médico veterinário, ele é o profissional capaz de identificar uma situação de bem-estar e a situação de maus tratos, né, que são os extremos, os opostos, né? Lógico, também devemos combater a humanização, porque muitas vezes ela por si é uma forma de maus tratos. Temos que evoluir muito na questão do direito animal. No Brasil, no mundo, a gente vê bons projetos de lei nesse sentido, vê exageros, né, ações movidas somente pelo sentimento, pela paixão, com muito pouca ciência. E esse é o cuidado que o Conselho Regional de Medicina Veterinária traz, né, sempre para discussão, né? Vamos discutir à luz da ciência, vamos deixar a paixão de lado, né, porque isso ganhou muita importância, como você disse na abertura do programa, né, os animais são cada vez mais parte das famílias e a gente aproximando deles, esse convívio trouxe também mais carinho, mais afeto, mais preocupação e mais confusão, né? Então, para eliminar essa confusão, o Conselho prega, né, junto com os médicos veterinários de Santa Catarina, discutir isso à luz da ciência da medicina veterinária. Existe muita pesquisa científica nesse sentido, para fazer bons instrumentos legais, para que as pessoas saibam o que fazer e o que não fazer, e aquelas que não seguirem essas determinações da lei sejam punidas, sejam penalizadas de acordo com a legislação do nosso país. Doutora Maria Helena Machado, sua opinião sobre essa questão? O que nós temos de lei hoje com relação à proteção, bem-estar animal é suficiente? Temos que evoluir? Qual que é a sua avaliação sobre isso? A questão é o seguinte, quando se entra num debate desse, sempre se está citando e buscando falar dos animais domésticos. Mas o nosso planeta está pautado num tripé: natureza humana, natureza não humana, animal não humano e a natureza, vamos dizer, né? Então, essa questão de discutir o tempo todo sobre os animais domésticos só, às vezes me incomoda um pouco, porque o animal não é o cão e o gato. E nós temos um estudo científico que foi já assinado podemos até colocar, por todos os cientistas do mundo, que os animais são seres sencientes, ou seja, todos têm sentimentos. Então, da mesma forma que o cachorro e o gato, claro, com níveis diferentes de inteligência, com níveis diferentes de forma de manifestação, mas todos são sencientes. Então me incomoda um pouco sempre tratar sobre cães e gatos estão sendo domesticados, estão mais próximos do homem, né? O cavalo ainda tá meio que trazendo, mas nós temos os demais, que muitos estão em extinção, que estão sendo feitos tráficos com eles, que estão em circos sofrendo, que estão, para mim, por exemplo, o zoológico é um cemitério de animais vivos, essas exposições em geral. Então, me incomoda um pouco só falar do cão e do gato, quando na verdade, claro, porque esses estão mais próximos, na verdade, a minha visão e a minha preocupação são com os animais. E aí estamos incluindo os que estão na gaiola, os que estão sendo traficados. Vai aqui na Conselheiro Mafra, aí vê aquele... Proibido, estão ali expostos para venda. Vai no pet, estão lá expostos para venda. E aí eu não estou falando só do cão e do gato. Então, temos leis. O Brasil está começando porque... Se nós formos comparar com outros países do mundo, não é?
Nós estamos muito atrasados, porque os códigos civis desses países, eles já estão totalmente modificados, eles já são considerados seres, não são coisa ainda, como está no nosso Código Civil, que estamos agora esperando, já foi votado na Câmara, esperando a aprovação do presidente. Só que, de novo, a bancada ruralista desfigurou um projeto que nós trabalhamos um tempo, porque eu também faço parte da Comissão Nacional de Direitos Animais, então a gente discute lá esses projetos a nível federal, desfigurou tudo e acabou novamente, cão e gato, cão e gato. Vamos esperar, quem sabe por analogia a gente consegue incluir outro. Mas assim, a visão da questão animal, ela é muito mais ampla. E aí, eu já falei tanto que eu já nem sei se eu estou respondendo mais o que o senhor me perguntou, né? Mas o que eu quero dizer é que temos legislação, temos muito para avançar ainda. A começar pela mudança do Código Civil. O artigo 82 do Código Civil tem que modificar. Lá o animal está como coisa. Aí ele tem um dono, ele não tem a figura, porque eu estava até conversando aqui com o doutor Vinícius, ele ter um dono é uma coisa, como coisa, e ele ter um tutor como ser é outra. No mundo jurídico depois, no reflexo das decisões, porque um juiz não pode dar uma decisão em cima do sentimento dele, do achismo. Ele não pode, mesmo que ele tenha os animais em casa e ele defenda, ele não pode. Ele tem que se pautar no que a lei diz, no que o Código Civil, embora a gente já tenha os tribunais modificados. Por exemplo, a questão que levantou aí. Pode morar em condomínio? Isso já está pacificado. Querendo ou não, não pode mais proibir ter animais em condomínio. A questão é a seguinte, esse animal não pode causar problema à segurança, o sossego e à saúde. É direito de vizinhança. Agora, não causou segurança, problema à segurança, à saúde e ao sossego, independente da espécie que o senhor queira ter dentro do seu apartamento, ou da sua casa, ou do seu condomínio, não pode ser mais proibido. Isso está pacificado. Fundamentado onde? Em legislação civil? Não, na Constituição, artigo 225. Então, a questão hoje já está bastante evoluída, mas nós temos que começar lá no Código Civil ainda. A partir do momento que houver essa modificação no Código Civil, as transformações nas decisões já mudam muito, porque agora ainda a gente tem que estar batalhando em cima de jurisprudência, pensamento de um juiz, o outro já um pouco diferente, e assim não. Né? Só fez uma provocação interessante, porque a gente fala realmente muito de cães e gatos, né, que são os animais sim, mais comuns de estimação. próximos. Mas a preocupação, imagino o deputado da frente, mesmo do Conselho Regional de Medicina Veterinária, é com os outros animais também. Né? O senhor quer ver, ele falou na puxada. O primeiro processo contra a puxada em Santa Catarina não partiu de um catarinense, partiu de um paulista que veio a Santa Catarina e se incomodou muito com isso. E esse processo veio para onde? Veio para a nossa comissão da OAB. Ele transformou-se em 2 volumes, nós lutamos muito por essa puxada. Então, naquela região lá que eu não tenho muita convivência, que a gente é mais aqui, né? Mais norte e tal, lá de Blumenau, para aquela região, né? Como é? Pomerode, lá ocorria muito. Então lutamos muito, Ministério Público e aquela história toda, 2 volumes desse tamanho. Quando estávamos todos tranquilos, vem um projeto de lei retrógrado desse dentro da Assembleia, querendo ressuscitar uma puxada. Retrógrado, né? Porque nós já tínhamos avançado no sentido de liberar esses animais. Aí vem esse projeto de lei. Graças a Deus, que é o Zorra, né? Então, até essa semana a gente estava lá, não vai ter mais Zorra, não vai ter mais Zorra, não vai ter mais Zorra. Graças a Deus que esse deputado, né? Foi pressão? Foi, né? Então, pressão de comissão, pressão dos protetores, pressão... porque nós temos também que, às vezes, a comissão é meio confundida com proteção. Nós não somos ativistas e não somos protetores. Na vida particular, cada um faz o que quer. Por exemplo, eu tenho os meus recolhidos lá da rua, etc. Mas, como comissão, a nossa função não é nem de proteção, nem de ativismo. É a parte jurídica, por isso que eu converso com o doutor aqui. Aí, quando eu vou dar uma resposta, a minha resposta sempre é no jurídico. É esse o objetivo da nossa comissão. Muitas vezes, por exemplo, essas questões como a questão da puxada e de outras, não sei como poderia dizer, tradições
como rodeio, né? Às vezes acontece. Isso é tudo drama. Existe um pretexto não, existe uma justificativa da tradição cultural, que está ligado à cultura, né? A opinião de vocês a respeito disso, isso é motivo para justificar, por exemplo, a manutenção dessas tradições, o fato de ser apenas uma questão ligada à cultura, às origens, às raízes, de repente, de uma comunidade, de uma população? O que tem de esporte no sofrimento? Em que a parte, desde quando existe um esporte, em que uma das partes não pode optar em praticá-la? Não existe esse tipo de esporte. Cultura, a farra do boi, defendida como cultura, quando hoje nós já temos estudos, muitos, inclusive monografias escritas, dissertação, aqui da Universidade Federal, de que isso é apenas, por trás disso tudo, tem um interesse o quê? Econômico ou político. Porque nós temos denúncia na OAB, nome e endereço dos políticos que compram o boi e trocam por seus agrados para os seus eleitores, né? E aí nós temos também o lado econômico dessas farras do boi. Quer dizer, não quero, eu que estou polarizando aqui, mas cultura, nós temos que avançar, né? Cultura, o ser humano ele evolui, né? E a consciência animal é uma evolução. Então, trazer ainda isso como cultura é uma coisa muito atrasada, né? Eu gostaria de saber a opinião do deputado, do Dr. Marcos Vinícius, sobre essa questão. Essa questão cultural, o que acontece? Nós já tivemos a escravidão como cultura. O homem como coisa do homem, né? Então, daí você estava na África, comprava os homens, vinha para cá, tudo certo. Então, com o passar do tempo, as coisas vão evoluindo. Eu sou autor de um projeto que multa o farrista. Esse projeto foi feito em várias mãos. Nós temos a doutora Bárbara, que luta muito na questão da farra do boi, contra a farra do boi, que é o Brasil contra a farra, né? Então, a gente conseguiu fazer esse projeto em várias mãos, vários corações. A multa vai ser em torno de R$10 mil para o farrista. Então, além de crime, será multa. Isso que nós conseguimos entender. Outra coisa importante também, a doutora comentou sobre a questão do animal que estão na rua, né? Os cachorros e os cães. A Frente Parlamentar ela tem também a visão dos animais silvestres, uma vez que a gente não pode mais admitir que o tanto de animais que morrem ao longo das rodovias. Eu estava na região da Serra Catarinense, saindo de Lages até Anita Garibaldi, eu vi um tamanduá, coisa mais linda do mundo, morto no meio da estrada, novo, e não fazia muito tempo que ele estava ali. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter este olhar voltado para os animais, tanto da cidade como os animais que estão no meio ambiente. Existe o corredor ecológico. Nesse corredor ecológico precisamos trabalhar com o passa-fauna. O que é o passa-fauna? Aqui está a rodovia, seja ela estadual, municipal ou federal. O passa-fauna é por baixo. Daí faz uma proteção, onde está a câmera lá? Faz uma proteção para que o animal venha e passe por aqui. Então a gente consegue garantir, tutelar que o animal tenha uma vida de qualidade. Porque ele está passando ali, o que ele quer fazer? Ele quer passar. E muitas vezes o que acontece? As pessoas passam, por exemplo, um veado campeiro, ele está ali, a pessoa dá sinal de luz, ou dá a luz alta, o animal para, trava e ele atropela o animal. Isso acontece. E muito também está relacionado à alta velocidade. Como é que tu segura esse animal? E muitas vezes a pessoa não freia. Eu estava indo de Florianópolis a Lages e estava andando na estrada e passou 2 animais. O cidadão que estava na frente, ele atropelou um animal, era um casal, e ele não segurou. A gente não viu a freada dele, ou o sinal de luz do freio. Então é isso que nós precisamos ter uma conscientização dentro de um sistema macro e micro. O que é o macro? A grande massa e micro, nos colégios. Sim, que a criança ela tem essa consciência que o animal ele não é um bicho de um bicho de pelúcia. Ele dura quanto tempo? Dura de 10 a 15 anos. Ok, então 10, 15 anos eu vou ter ele. Como é que consigo trabalhar com isso? Então ele vai ter dor, ele vai morder, ele vai ter os seus estados temperamentais. Né? Por exemplo, uma fêmea tem, se você não castrar o animal, tem gravidez psicológica. E daí como é que fica isso? Ela não pode, ela precisa passar o período dela. E é isso que é importante a gente atuar. E a causa animal, ela vai muito além, né? As situações ainda... Gostaria de ver primeiro o Dr. Marcos Vinícius, por favor. Eu acho que, mais uma vez, nesse tema, a gente tem que ter
cuidado e separar o joio do trigo. Por exemplo, a interação entre homem e animal, ela é histórica, ela evoluiu junto com a humanidade. É lógico que eventos que imponham crueldade aos animais devem ser combatidos. Aqui nós já falamos, farra do boi, outro exemplo é a rinha de galo. Agora, nós temos esportes praticados com animais. Nós temos que ter cuidado até, por exemplo, se eu opto, né, a pessoa opta a praticar uma atividade física junto com o seu animal, natação, nós não viemos aqui tratar disso, corrida, como é que isso vai ser visto? Né? Então a gente tem que ter cuidado, novamente, tirar a paixão, tratar o tema como é muito diferente, farra do boi, de um esporte hípico, por exemplo. Né? Mas existe diferença. Mas nos dois pode haver maus tratos. Sim. E nos dois, né, podem acontecer maus tratos. Sim. E talvez, né, com manejo adequado, os impactos, os maus tratos podem ser reduzidos a nada, né, em alguns casos. Né? Em outros, eu não vejo possibilidade. Né? Para isso, por exemplo, eventos, né? Nós temos obrigação de ter um responsável técnico, médico veterinário, que tem a responsabilidade ética profissional e a responsabilidade civil e criminal de garantir que os animais não sofram maus tratos, garantir o bem-estar dos animais. Né? Isso é a presença de um profissional ali nos eventos regulares, lógico. Né? Ninguém faz farra do boi com cadastro na Secretaria da Agricultura, na SIDASC. Ninguém faz rinha de galo com cadastro no IBAMA, na SIDASC, na Secretaria da Agricultura. Então, é isso. Né? É a questão de separar realmente o que é a interação homem-animal em esporte, em práticas adequadas e o que é puro sadismo. Né? Uma outra coisa é que preocupado com isso, já não é uma coisa nova para a gente no sistema de fiscalização profissional. Nós já tratamos de responsabilidade ética do responsável técnico por criação de diversas espécies. Então, isso tudo para garantir aquele animal que está servindo ao homem de alguma forma, seja ele para esporte, seja ele para alimentação, para pesquisa, garantir a situação de vida mais adequada possível. Né? Lógico, né, que hoje, com o avanço da ciência, nós já evoluímos muito. Né? Em muitas coisas já não é mais necessário a utilização de animais, mas em outras ainda é. Né? Alguém pensa a humanidade sem alimentação que provém das culturas animais? Né? Hoje é impossível. O próprio estado de Santa Catarina não seria o estado de Santa Catarina sem a produção de suínos, aves, bovinos. Né? Aqui no litoral, a malacocultura, né? A produção de ostras, mariscos, que é a maior produção do Brasil, mais de 90%, quase 95% da produção de ostras aqui no litoral catarinense, em Florianópolis, mais especificamente. Então, isso tudo tem que ser discutido. Né? Tem que ser discutido na frente parlamentar, tem que ser discutido no Conselho, tem que ser discutido pelas ONGs que fazem a proteção animal, pela OAB, pelas indústrias, né, que estão aí, pela sociedade civil, por todos nós. Né? Isso tem que ser discutido. Nós temos que levar em consideração também que ainda há várias regiões de famílias que dependem, por exemplo, da sua subsistência, um animal para fazer um carreto, para fazer... E isso geralmente causa... as pessoas acham que é maltrato. Mas é possível, claro, por exemplo, conciliar. É possível conciliar ou não? É possível substituir, doutor. É uma das coisas que é uma preocupação da nossa comissão. E nós temos em Florianópolis, em vários municípios, já a lei que defende, inclusive no Rio, agora o presidente nacional da comissão nacional, é o doutor Reinaldo Veloso, ele é do Rio. Ele conseguiu acabar em Petrópolis com aqueles
charretes. Maravilhosas, até eu já cheguei a andar com isso também, né? Mas por quê? Porque há a possibilidade hoje de fazer a adaptação daquelas bicicletas com as carretinhas, que não sai nada caro, que pode fazer uma parceria público-privado, que as empresas doam as carretinhas e fazem a propaganda delas e as pessoas. Então, há possibilidade. Defender aqui a possibilidade de não causar tanto dano ao animal nos experimentos, isso, por que ainda está acontecendo? Porque é um meio mais barato. A gente sabe que há a possibilidade de fazer essas substituições. Então, tem muita coisa que está sendo defendida ainda por questão econômica. A defender em qualquer circunstância os experimentos absurdos, os sofrimentos causados aos animais nessas experimentos, como é que a gente fala, né? Científicos, isso não tem como nós defendermos isso. A amenizar, não tem como nós defendermos isso. Não tem como nós defendermos um cavalo passar um dia inteiro carregando carroça, entulho, como vai de mudança até o animal cair, como já aconteceu. Temos agora em Florianópolis uma situação diferente, mas no interior não temos como defender isso. Quando, se a prefeitura mesmo quisesse fazer uma parceria público-privada, sem tirar dinheiro nenhum deles, não precisaria estar acontecendo isso. Então, tem coisas que não tenho como concordar. Vou registrar algumas participações aqui. O Reinaldo Azevedo, que eu acho que não é aquele famoso colunista do UOL, diz que tem pena das crianças abandonadas, deixem os animais no seu lugar. Eu vou retomar esse assunto depois. E o Serginho Santos parabeniza o deputado Márcio Machado pela defesa dos animais. Isso é resgatar ainda mais uma paixão de quem precisa tanto de carinho e proteção. Você pode participar também pelo WhatsApp da Assembleia, no 48, o código de área 99 960 11 27. O Reinaldo falou aqui, deixem os animais no seu lugar. E um dos projetos que está em tramitação aqui na casa, libera o acesso de animais, independente do dono do estabelecimento quiser ou não, em restaurantes, em shoppings. A gente sabe que já tem shoppings e restaurantes que permitem isso, mas nem todos. Como que vocês analisam essa questão? Será que eu, enquanto dono de um restaurante, não tenho o direito de, olha, eu não quero animal aqui no meu estabelecimento? Como que vocês veem essa questão? Eu analiso da seguinte forma: como num condomínio hoje não pode ser mais, porque a sua área privativa, o senhor pode ter o animal que quiser, desde que não cause problema à saúde, segurança e sossego do seu vizinho. Ponto. Agora, em relação à área, o comércio, eu acho que o comerciante inteligente hoje, ele vai fazer esse agrado. Porque a gente vai em shopping em São Paulo, por exemplo, né, muito luxuoso, que estão lá todo mundo passeando com seus bichinhos, é uma atração. Eu mesmo, quando estou lá, tenho filha que mora lá e tal, que tem. Então, então nós vamos naquele shopping porque nós podemos levar o Zé. O Zé é o cachorro deles. Tá, então, é uma questão. Eu acho que a questão do comércio, cada um deve ter mesmo isso, essa consciência assim, não quero, essa liberdade. Agora, eu acho que se esse comerciante for inteligente, porque às vezes a gente quer ir para um hotel, uma hospedagem, ou um resort, alguma coisa, não vai porque não pode levar. E vai optar por onde? Por aquele que aceita. Então, eu defendo a liberdade de cada comerciante aceitar ou não dentro do seu estabelecimento. Mas, pela evolução da coisa, isso vai ficar como que esses serão a exceção. Doutor Marcos Vinícius. É um ponto de vista meu, né? Eu acho uma questão bem complexa da gente discutir, porque tem os aspectos de saúde pública envolvidos, né? Você deveria fornecer as garantias, os proprietários de animais deveriam fornecer garantias que os animais estão sadios. Um outro aspecto é a relação de outras pessoas com os animais, incluindo medos, fobias.
isso é muito sério, né, e importante para aquela pessoa que sofre, e é doença. É doença? É doença. Né? Que normal não né? Mas ninguém é doente porque quer. Sim. Né? Então isso tem que ser trabalhado de uma maneira muito séria. Um outro aspecto é assim, eu concordo que o estabelecimento, mesmo que seja obrigado, que tenha áreas específicas, né? Que ele tem que ter uma área específica para aquele proprietário, para aquela pessoa que quer levar o seu animal, né? Dentro das garantias de saúde pública que podem ser fornecidas. Porque senão, realmente, eu acho que o projeto acaba tirando a liberdade de outras pessoas que não querem conviver com animais. Isso é como a questão do fumo. Eu só queria completar o seguinte, hoje nós já temos lugares de trabalho, escritórios, que estão permitindo os seus funcionários levar os animais, porque às vezes é uma forma de tirar um pouco o estresse, é uma forma de tornar aquele ambiente mais agradável. Agora, lógico, o doutor está sempre colocando dentro da área dele, claro, ninguém pode levar um animal sujo, imundo, sem vacina, colocando sempre. Dentro do direito se está colocando o seguinte, desde que não cause problema à saúde, segurança e sossego. Deputado Márcio Então, Machado, o senhor, isso é imprescindível. Eu já vi o senhor, inclusive, com o seu bichinho de estimação, quando teve um evento aqui sobre a questão dos direitos dos animais. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que tem que ter um bom senso. Tudo tem que ter um bom senso. Os extremos, eles nos prejudicam. Se nós vamos correr na beira-mar, estamos muito suados, cansados, eu tomo água bem gelada, vai me afetar. Eu vou para Lages, região fria, quero tomar um chimarrão, mas bem quente, vai me prejudicar. Então eu acredito que tem que ter um meio termo. Quem sabe um local adequado para o animal poder ir, autorizar esses estabelecimentos comerciais para que possam ter esses animais, mas dentro de uma regra do jogo. Qual que é a regra do jogo? Não, ele tem que ser vacinado, vermifugado, ele tem que estar limpo, ele tem que estar adequado, porque senão você traz também um sistema caótico para o local. E o que a doutora falou, a advogada falou, está muito claro na relação ao seguinte, por exemplo, quando eu venho para Florianópolis, eu trago o meu cão. Daí tem hotéis que aceitam o cachorro, tem hotéis que não aceitam. Eu vou no Airbnb, que é aquele site que tu pode alugar uma casa, um apartamento, e eu coloco lá no filtro, permitido animais. Então eu vou para aquele, porque hoje o mercado consumidor, para quem tem pet, para quem ama os animais, eu tenho a minha Alanis, que é um cachorro, uma samoeda, como se fosse uma filha para mim. Pai não é aquele que faz, aquele que cria. Então eu tenho ela como uma filha, então eu trato como tal. Então eu com a minha ex-mulher, ex-namorada, a gente decidiu não ter filhos, e decidiu ter o quê? Ter um cachorro. Ela ficou comigo, né? Então é dentro desse sentido, a gente precisa ter um meio termo. Agora nós estamos tramitando aqui uma lei muito importante, na minha visão, que é permitir o animal ir no hospital. Mas tem área, qual área que ele vai entrar? Porque existe a cão-terapia. Por exemplo, eu estou doente, de repente chega o meu cachorro, opa, já me dá uma... Exato. Porque o cachorro, você não escolhe o cachorro, o cachorro te escolhe. A questão energética é muito forte, porque ele não fala, né, com palavras, ele fala com gestos, a expressão não verbal dele é muito forte. E ele nos ensina constantemente. Você olha para ele, já sabe como é que ele está, como é que ele não está. Chega uma pessoa, ele já, às vezes, gosta da pessoa, não gosta da pessoa. Então, eu acredito nisso. Por exemplo, a questão de você levar o cachorro para um local de trabalho. Tem juízas, tem promotoras que levam o seu cachorro. Então, isso traz qualidade de vida para ela, porque ela está com o seu pet ali, né? O que ele vai fazer? Só que não vai poder levar um animal enlouquecido. Né? Você pega lá, às vezes, um pincher, qualquer pessoa chega e... Então, nós temos que cuidar com isso também. Então, o que acontece? O bom senso, ele tem que prevalecer. Eu não posso trazer um cachorro para um local de trabalho que ele fica... que ele é perigoso, que ele possa morder alguém, tem que ser um animal dócil. Então eu acredito que é importante as leis, a questão da ciência, de fato, é algo muito verdadeiro, o animal sente a saudade, sente medo, ele sente
vários sentimentos enraizados nessa relação entre o homem e o homem. De fato, há muito tempo ele já convive com o animal e tem essa relação. E a gente percebe, por exemplo, quão forte é um cachorro, que você pega, às vezes, um cidadão que é um andarilho. O cachorro tem aquele carinho com aquela pessoa, aquele respeito. Isso nos ensina muito como ser humano. Então, a gente precisa aprender com os animais e também possibilitar, para encerrar minha fala, possibilitar que eles tenham esses acessos, mas que não sejam radicais. Não podemos trabalhar no radicalismo. O que eu só queria completar no sentido do seguinte: tudo que está se iniciando tem que haver uma adequação e causa essa estranheza. Quando começou a ser proibido fumar em lugares, ambiente fechado, foi um caos. Depois, criou-se lugares para os fumantes. Hoje não existe mais área para fumante, não existe nem possibilidade de pensar em fumar em qualquer lugar que venha prejudicar. Então, essa questão do animal é uma coisa nova. Claro que agora essa estranheza, vem toda essa discussão, tem que estar assim assado, é um começo. Né? Então, daqui a uns anos, isso já vai estar tão normal como... Isso já não vai ser mais assunto para debate. O doutor queria fazer uma complementação? Sim, a gente começou a discutir esse tema por causa das crianças, né? E acho que foi uma pessoa que está nos assistindo. É um tema que também proteger os animais é proteger as crianças e os homens, né? E todos os outros animais, porque é um ecossistema. A gente evitando abandono, a gente está diminuindo riscos, né, de algumas doenças que vão acometer humanos, crianças, idosos, pessoas com imunidade comprometida. Então, a gente tem que enxergar, é um problema, né? Todos nós aqui, nós não negamos que criança abandonada seja um problema do nosso país, infelizmente, mas a gente tem que enxergar a coisa como um sistema, né? Vamos cuidar das crianças, mas também vamos cuidar dos animais, porque eles são importantes para a manutenção da civilização como a gente conhece. Inclusive, uma coisa não justifica a outra. Então, não é porque a criança está abandonada que também não vamos tratar os animais. Os dois deverão ser tratados. É como o doutor fala, é um todo, não é? Uma questão Hoje nós escolhemos tratar sobre o tema de direitos dos animais. Sim, mas eu falo, né? Fica o tema para outro programa. Já falamos sobre trabalho não é infantil porque tratamos o animal que não vamos defender as crianças. Um ponto que eu queria tocar agora, né, doutora? A gente fala desses espaços mais privados, vamos dizer assim, um restaurante, embora seja um espaço público, o proprietário pode definir ou não se quer que o cachorro esteja lá, um animal, enfim. Mas uma coisa que eu sempre aprendi é que não se deve levar cão na praia. E eu vejo muito, Florianópolis, uma cidade com várias praias, muitos cães na praia. Doutor, ainda existe algum tipo de recomendação nesse sentido de se evitar que se leve cães ou mesmo gato para a praia? Sim, do aspecto legal e no aspecto de saúde pública e bem-estar animal. O aspecto legal é que alguns municípios, nos seus códigos de postura, né, na lei orgânica do município, proíbem o acesso de animais aos balneários. Isso é legislação município por município. Aqui em Florianópolis, por exemplo, é proibido. O aspecto de saúde pública os animais vão à praia e eles podem transmitir zoonoses para as pessoas, né, através de fezes, através da pele. Então, também é um risco para as pessoas. E existe o risco para o animal, né? Existe o risco da água, né? Existe o risco da areia e o risco do calor. Então, sobre esse aspecto, o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina vem já há alguns anos, né, orientando os banhistas em toda Santa Catarina, em todo o litoral catarinense, para que não levem animais às praias, né? Independente se existe lei ou não, baseando-se nesses riscos. Risco para a saúde pública, risco para o animal. Esse é um aspecto importante, que geralmente a gente pensa na questão do prejuízo para o ser humano.
Mas então tem aí um prejuízo. Mas a questão do prejuízo para a pele, para isso, para aquilo, é igual ao humano. Eu também posso ir para uma praia e prejudicar minha pele, meu cabelo, é tudo igual. A questão é que no Brasil ainda existe esse atraso. Eu tenho uma filha que mora em Lisboa. Eu fiquei um tempo agora lá e tem uma praia, na verdade ela mora em Oeiras, que é 10 minutos de Lisboa. Lá tem uma praia separada para que seus donos levem seus animais. Então é um canto lá, aí coloca o animal. Claro, se eles deixarem um animal pegar um sol, ou se o animal já tiver, eu tenho uma lá que se ela for lá numa água dessa, ela vai voltar muito mal, porque ela já tem problema de pele, né, de pele e tal. Então, essas questões de perigo para ele é o mesmo que, também se o senhor pegar uma criancinha de 4 anos, deixar exposta, ou botar dentro da água há muito tempo, é tudo igual. A questão é, pode levar, a sujeira que o humano faz na praia é bem maior do que o animal causa na praia. Isso é outra coisa que não precisa nem conversar aqui a respeito. Com a lixeirinha no lado, com a educação, com a cartilha, com a professora falando, com todo mundo. Isso também não é criança não, é adulto também. Então, o que eu acho, o que eu defendo é que tenha um espaço, já que o dono quer levar. Eu tenho vários animais, tenho casa de praia que eles moram inclusive lá, nenhum vai à praia. Não há essa necessidade. Mas aquele que acha que tem necessidade, deveria ter um lugar. É que a questão da praia é mais complexa, né? É um espaço público. Mas em Portugal eles têm um lugar. Dessa visão, assim, ó, eles porque têm um não é tudo igual. Né? Os animais, nós temos raças de animais diferentes, pelagem diferente. Sim, doutor, aí que eu estou falando. Então, cada animal reage de uma forma, de um jeito. Tolera a insolação de uma forma. Até a região que o animal é proveniente. Doutor, mas aí eu estou falando isso. O doutor completar depois do senhor. A outra questão é comparar, né, Lisboa ou qualquer outro lugar do mundo ao Brasil. Né? Que estrutura tem nessa praia? Nós podemos ter, só que nós temos que evoluir em alguns temas antes de permitir o acesso de animais à praia, né? Por exemplo, doutor, existem doenças que ocorrem no Brasil, que não ocorrem mais na Europa. A Europa resolveu já problema de posse dos animais. Hoje não existe um animal que não seja identificado e Exato. não tenha a identificação do dono, né? E esse dono tem uma responsabilidade sobre o animal. Então, a gente pode chegar lá, mas a gente tem que vencer algumas etapas anteriores, né? Mas o senhor não concorda, por exemplo, que... Aí eu estou falando, quem vai levar e o porquê e a raça, a responsabilidade é do dono. Mas o que eu quero do tutor. Agora, se tivesse um lugar reservado, já que existe essa vontade e tal, não iria causar... Só me permita, doutora, que até foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Sim, não foi aprovado, ainda está em debate. No primeiro turno ainda, né? Está aprovado aqui de acordo com o G1 Santa Catarina. Que direciona local adequado. Sim, por isso que é interessante esse tipo essa de vereadora, debate. ela morou muito tempo na Europa, então ela veio com essa... Só para a gente poder também dar uma trabalhada, se me permite. Claro. É importante a gente dar um olhar também para as protetoras. Sim. Hoje, protetoras e protetores fazem um trabalho voluntário, Sim. não recebem nada, Sim. gastam dinheiro do bolso, Sim. tiram às vezes recursos da própria subsistência familiar. Em Lages, que é a minha cidade, eu conheço várias e várias protetoras que fazem um trabalho maravilhoso. E agora o que nós precisamos? Como coordenador da Frente Parlamentar, eu propus que tenhamos um fundo estadual de proteção e bem-estar animal. Este mês eu tive a oportunidade de conversar com o governador do estado. Ele é muito propício e receptivo à questão da causa animal, no qual até eu propus, através agora de emenda impositiva, R$200 mil para castração de animais. E isso vai ajudar em grande valia as protetoras. Por quê? Porque a gente entrega uma cota para cada grupo de protetoras, cada ONG, para que possam levar os animais, fazer a castração, para a gente possa ter um controle. Hoje, por exemplo, na Holanda, não existe nenhum animal
abandonados na rua. É como eu falo, Mas por quê? Portugal não existe. Não porque eles mataram os animais, Não. como aconteceu em Bogotá, na Colômbia. Não. E acontecia aqui até pouco tempo. E matam ainda, Não, infelizmente. mataram né? aqui no município Aqui aqui acontecia até pouco perto tempo. para limpar, para deixar para o verão bonitinho. Eles vão fazendo isso, mas infelizmente nós temos que ter essa atuação mais forte. Por exemplo, na questão dos maus tratos, foi aprovada aqui na Assembleia uma lei em 2017, e daí o que aconteceu? Ela não estava sendo ainda cumprindo a função dela. O que significa essa lei? Que tem hoje tu vai no Google, coloca Polícia Civil Santa Catarina, tem um link, Delegacia Virtual de Proteção Animal. Então, quando eu entrei na Assembleia, eu fui dar uma olhada nas leis, ora aprovadas, e nas leis que estavam já em tramitação na legislatura passada. E eu vi essa lei, infelizmente ela não estava em vigor, então a gente fez as indicações, pediu informações, o trabalho de fato, né? Então, hoje tem acesso, tu vai lá, pode denunciar de forma anônima ou não, e tem que ter alguns pré-requisitos. Mas é importante, daí nessa conversa com o governador, ele se sentiu muito sensibilizado para poder direcionar dinheiro para onde? Para cada município? Não, para os consórcios intermunicipais. Em Lages tem Amores, são 18 municípios. Tem o CISAMA, que é esse consórcio intermunicipal. Então, esses R$200 mil vai para o CISAMA. Eles fizeram um apoio com uma parceria com o Ministério Público de dispensa de licitação. Então, chamaram um chamamento público, do qual, nesses 18 municípios, tem São Joaquim, Lages, Campo Belo do Sul e Correia Pinto. Esses 4 municípios vão abranger toda a região. Então, daí os médicos veterinários foram lá, se cadastraram, tiveram interesse na proposta, no menor preço, foi feito um tipo de um pregão a menor preço e melhor qualidade. Então, a gente pode estar trabalhando nesse sentido também. Esse tema em relação a isso, que esse tema complexo. É Complexo. muito importante, né? É ótimo a gente ter recurso para fazer controle populacional, mas o controle populacional por si, ele não resolve. Ele é uma ferramenta excelente, mas ele tem que trabalhar junto com outras coisas. Educação, base, né, doutora Maria Helena? Base, educação em posse, em guarda responsável. Né? Também a questão de legislação para combater abandono, maus tratos, e um outro aspecto é fomentar campanhas de adoção, né? Que esses animais que são retirados da situação de risco, que sejam trazidos para adoção. Né? Com essas 4 ferramentas, né, a gente acredita que grande parte do problema vai ser resolvido. Registrar aqui a participação dos nossos telespectadores Sempre que nos acompanham também. Né, doutor? Só registrar aqui um minutinho, por favor, a participação dos nossos telespectadores, de quem nos acompanha também pelas redes sociais, pelo YouTube, o Carlos Augusto Antunes, indicando que essa é uma pauta importantíssima. Pelo WhatsApp, a Cristiane de Joinville apoia a discussão, enfim, a questão dos direitos dos animais. E a Isadora de Florianópolis, pelo WhatsApp, faz algumas perguntas. Primeiro, ela fala se existe aqui em Santa Catarina, alguma praia que seja considerada pet friendly, ou seja, que seja uma praia para levar animal. Eu desconheço. Não. É proibido, né? Não, é proibido. É proibido. E ela também pergunta que ela vê que algumas pessoas viajam em aviões com seus animais no colo. É um procedimento normal esse? Tem alguma regulamentação já sobre isso? Tem. Como que a pessoa pode fazer para levar? Eu já vi viajando na gaiolinha, naquela caixinha, embaixo da poltrona. Essa minha filha que mora em Lisboa, ela tem 2. Então, consegue viajar embaixo. Essa outra, que é muito nervosa, ansiosa, não vai embaixo, vai no colo. Então, vai na caixinha dentro do avião. Mas, para fazer isso, ela tem que passar por uma série de vacinas, ela tem que ter os requisitos exigidos para fazer essa viagem. Mas pode levar dentro do avião, sim. Cumprindo os requisitos exigidos para isso, né? E também não são todas as empresas aéreas que fazem. Tem alguma restrição para a saúde do animal, doutor? Não, para a saúde não. A cabine é um lugar seguro. Né? É lógico que num caso de despressurização o animal vai sofrer o mesmo efeito do que os humanos. Né? Devem ser socorridos a questão da falta de oxigênio. Mas previamente ao embarque de um animal no avião, o proprietário dele, ou tutor, como preferirem, deve
procurar um médico veterinário para que esse médico veterinário ateste, verifique se a vacinação, como a doutora Maria Helena falou, Não, mas se a vacinação... a própria empresa aérea não admite a viagem sem o cumprimento desses requisitos. Sem o atestado, né? Se o animal não versa ali, se as vacinas estão em dia, se ali não cursa nenhuma doença de impacto, né, que pode colocar em risco as outras pessoas. Agora, isso não tira as situações de que os animais morrem. Então, nós temos várias ações de tutores que perderam seus animais em voo. Durante o voo. Mas aí deve ser por negligência da companhia aérea, que aparentemente não tem dano para a saúde. Porque quem embarca um animal desse, ele cumpriu todas as regras que a empresa aérea exigiu. Certo. O que ocorreu ali, aí a negligência passa a ser ou uma situação de saúde também que surgiu. É fundamental que haja uma perícia veterinária para definir a causa da morte desse animal. Ele pode ter morrido de causas naturais. Ou pode ter sido causado por algum tratamento inadequado no transporte. Por exemplo, alguma situação inadequada. Tipo de animal. Esse animal que a minha filha leva em cima, se colocar lá, ela morre do estado de ansioso dela. Ansiedade. Porque ela vomita. Porque os animais, mesmo não sendo no compartimento que a gente viaja, eles vão num compartimento de carga. Não é carga. Não é carga, não. É um compartimento específico. Exatamente, com as mesmas condições que a cabine de passageiros. Não, a gente tem essa impressão que é de carga, mas não é. Nós temos menos de 10 minutos para terminar o programa, parece muito, mas passa rápido, né? Eu queria tocar nessa última parte do nosso programa sobre essa questão que eu falei lá no início e acabei não tocando, que é a questão da humanização, né? A impressão que dá às vezes é que algumas pessoas querem transformar os cães em seres humanos, né? E isso pode causar muitos problemas para a saúde do animal, doutor. Sim, a gente muitas vezes até vê situações contraditórias, né? Escuta pessoas falando de bem-estar, de 5 liberdades e coloca os animais em uma situação, lógico, buscando até uma situação melhor para aquele animal, mas erra na confusão entre o que um animal precisa e o que é uma pessoa. O que é uma pessoa numa situação adequada e o que é um animal. Deve sempre procurar respeitar o comportamento natural daquela espécie. Se a pessoa está ali responsável por uma aranha ou por um bovino, né, ou por um peixe, por um cão, por um cavalo, procurar sempre deixar o animal expressar o comportamento natural da espécie, né? Em relação à alimentação e em relação ao conforto térmico, né, aos hábitos horários, hábitos, por exemplo, de escavação, de caminhar, né, de sombra, de sono. Então, tudo isso é importante você garantir para o animal, né, conforme a espécie dele. Aí cada caso é um caso e o médico veterinário pode orientar, né, a melhor maneira de cuidar desse animal que a pessoa opta em cuidar. Agora, a questão da humanização tem um detalhe. O cachorro, claro, o senhor que é o especialista, sabe que eles têm um nível de inteligência dependendo da raça, de entendimento, de aprendizado. Então, ele mesmo vai se adequando. É bem interessante. Ele mesmo vai pegando as manias do dono da casa e ele mesmo, não é que o dono faça. É bem interessante. O gato e o cachorro, eles têm muito isso. Então, eles mesmos, o dono vai dormir, ele vai dormir. O dono vai caminhar, ele mesmo, porque ele tem esse grau de inteligência e de sensibilidade. Mas a gente tem que ter cuidado, por exemplo, com a alimentação. Agora, botar sapatinho e sair na rua... Alguns animais podem morrer com alimentos, com alguns alimentos, alguns medicamentos que são meu cachorro, meu gato está sentindo dor, vou dar um remédio tal. Meu cachorro, eu gosto de chocolate, vou dar chocolate para o meu cão. É um exemplo, né, mais conhecido até, né? E geralmente o pessoal pega assim, comprei uma pizza, um pedaço é para o cachorro.
Então, Leva essas comer um coisas, lanche, né? leva pro cachorro. Aí Não, o cachorro deixa passa o animal mal. comendo a comida dele. Tem que né? cuidar muito isso, porque senão você passa do limite, né? Porque o animal ele tá ali, ele precisa de carinho, precisa de respeito, precisa que Sim. você leve ele a passear. Então tem toda uma técnica, você não pode. Por exemplo, o meu cachorro é um animal que morava num iglu, é uma samoyeda, né? Então da Sibéria morava num iglu. Daí, quando eu decidi comprar esse animal, tinha um outro que era o Border Collie. Ele já é animal de pastoreio, ele é animal de campo, mas eu moro num apartamento. Então Não, o animal já não ele dá. vive lá e eu tenho Claro. que sair todo dia Sim. com ele. Por exemplo, vamos citar aqui o exemplo dos cães de novo, né? Os cães têm o aparelho olfatório muito mais potente do que Sem dúvida. os humanos. Então, às vezes, um cheiro que nós nem estamos sentindo aqui, aquele animal está perturbado Com aquele cheiro. com aquele cheiro, né? Ou está realmente fazendo mal para ele, né? Então, são exemplos, né? Que a gente pode ficar aqui, iluminação, alimento, cheiro. Antes do programa a gente estava falando de fogos de artifício. Então, fogos de artifício, o barulho dos fogos de artifício e de outros barulhos também, Muito né? graves, Como chuva, né? Chuvas com tempestades, Chuva, eu né? tenho uma lá que Então, é os chuva animais todos desesperadora. sofrem com isso, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Deputado, quais são as próximas ações aí da frente? Foi uma frente recentemente instalada, ainda está começando nos primeiros passos. O que já tem de planejado aí para tentar tocar essa discussão à frente? Nosso objetivo com a frente agora é unificar as protetoras e protetores. Nós temos uma consciência muito grande agora com os deputados já. Então, tem projetos importantes que entram na casa, eles passam para que a gente possa também dar uma olhada. E a gente precisa agora os próximos passos. Quando tem um projeto, por exemplo, bom no município, nós estamos passando para outros vereadores que também são da causa, para que a gente possa contribuir. Por exemplo, a questão dos fogos com baixo estampido. Porque sem estampido não tem, agora com baixo estampido. Está tramitando aqui na casa também para que a gente possa agregar valor. Só que o que acontece? Essa frente, ela tem como objetivo principal o quê? É constituir esse fundo. Se não der o fundo, algo similar a isso. Para quê? Para que a gente possa fazer a captação de recursos. Mas não só nos animais que estão na rua, mas também os animais silvestres. Na minha região existe o leão-baio. Eles estão matando o leão-baio. Por quê? Porque o animal está lá no meio dele, ele vai lá, precisa de comer, ele mata uma ovelha, por exemplo, e eles caçam o animal. Eu tive um triste testemunho que o cidadão falou que caçou o animal, a pata dele era maior que a mão dele. Então nós precisamos fazer o quê? Microchipar os animais, precisamos rastrear esses animais. Nós temos a necessidade, por exemplo, tem um Parque Nacional em São Joaquim, que é uma grande região. Por que não pegar esses animais e locar esses animais para lá e fazer fechar, criar alguma estratégia para que a gente tenha um turismo direcionado para isso, ganha muito dinheiro. Né? O próprio manejo das culturas, né? Provavelmente o leão-baio estava se alimentando de ovelha. Né? O próprio manejo da cultura, da ovelha, da ovinocultura, elimina ou diminui muito o impacto da predação do leão-baio. Né? Então, também pode ser feitas campanhas de conscientização desses criadores de ovelhas ali da região da Serra, nesse sentido, né? Que com pequenas ações eles protejam os seus animais do predador natural deles. Né? Então, na realidade, a frente ela se institui, o objetivo é grupos de pressão de fato, como foi a questão da puxada. Agora nós estamos na questão da multa, da farra do boi. Então, o que nós estamos fazendo? Monitorando o sistema, vigiando o sistema, para que a gente possa passar para as protetoras, juntamente com quem acredita na causa, e assim fazer um trabalho direcionado para a proteção animal. Doutora Maria Helena, quem eventualmente souber de alguma situação envolvendo maus tratos, desrespeito aos direitos dos animais, pode procurar a comissão da OAB? Não, essa é a preocupação. Nós não somos ativistas, não somos protetores. Nós somos o quê? Temos a parte jurídica. Então, por exemplo, Florianópolis tem a Diretoria do Bem-Estar Animal. Toda situação, para resolver a questão de maus tratos, começa por um BO. Hoje nós já temos o BO online, só acessar a página da Polícia Civil, está lá, denúncia anônima, faz o BO. Encaminha esse BO.
Claro que no lugar onde não tem diretoria do bem-estar animal é complexo, mas aqui encaminha para a DBEA ou a polícia, porque hoje a polícia já está muito envolvida, né? Então, se encaminha para a diretoria do bem-estar animal, eles mesmos vão mandar os fiscais ao local, estão tão avançados que já estão agindo com drone, né? Como o senhor viu outro dia, já tem até drone atuando, né? Então, mas tudo começa pelo BO. Agora, qual é a função nossa? A nossa função é receber essas denúncias, cobrar das delegacias se estão sendo encaminhadas, se esses processos estão em andamento, se foram cumpridos ou não. Fizemos eventos, fizemos projetos de leis, apresentamos para vereadores, inclusive aqui até para deputados. Fizemos os eventos trazendo assuntos que dizem respeito, como agora fizemos um evento sobre leishmaniose. Que leishmaniose é uma situação muito grave em Florianópolis e que não está sendo tomado conhecimento e é muito complexo porque nós vivemos numa região de mata, né? Então, temos como a Comissão Nacional também, temos uma preocupação muito grande e eu vou levantar esse assunto porque eu gostaria que o deputado prestasse atenção em relação aos canis clandestinos. As pessoas há maus tratos e, na maioria deles, vendem sem pagar imposto nenhum, não tem fiscalização nenhuma. Outra preocupação nossa são os cavalos ainda, os puxadores de cargas, né? Então, nós tratamos de todas essas questões. Agora, nós não somos protetores, as pessoas às vezes confundem. Vocês recolhem? Não, eu tenho 7 animais. Por quê? Porque eu recolhi por conta própria minha, estou cuidando deles. Eu recolho também e trato e arrumo doador. Certo. Doador não, donatário, porque a doadora, no caso, sou eu, né? Mas isso é uma atividade, uma coisa particular minha. Agora, com comissão, a nossa questão é jurídica. Perfeito. Doutor Marcos Vinícius, como que a OAB, o Conselho pode atuar nessa questão? Alguém pode procurar para apresentar? Sim, inclusive é uma das nossas atribuições legais, né? O Conselho é uma autarquia pública federal. E na lei de criação figura um artigo que o Conselho serve de órgão de consulta para a União, Estados e municípios. E a gente gosta de exercer esse papel, né? Então, eu coloco o Conselho à disposição da Frente Parlamentar, deputado Márcio, e também à disposição de prefeituras que estejam, prefeitos e secretários que estejam nos assistindo, né? Para que a gente construa bons projetos do ponto de vista técnico-científico, né? Buscando errar menos na questão da proteção animal. Perfeito. Obrigado a todos pela presença, nosso tempo acabou. A gente quer agradecer de novo a presença nesse debate importante. E a você que nos acompanhou pela TV AL, você pode acompanhar a reprise desse programa no decorrer da nossa programação ou mesmo nos canais da Assembleia no YouTube e no Facebook. A todos obrigado pela companhia e até o próximo programa.